E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre tipos de dados. Nos vídeos anteriores a gente viu como é que faz a declaração de variáveis, o que são variáveis, né? A gente viu que elas são a caixinha e tudo mais, a gente fez aquela analogia. Então agora a gente vai ver, né, o tipo de dado, o que é um tipo de dado e tudo mais. A gente viu lá nas variáveis que o modelo para declaração de variáveis era tipo de dado. Então botar aqui só o tipo, o nome da variável igual o valor. A gente viu muito sobre, né, tipo, o nome, o valor e tal, mas a gente viu muito pouco sobre o tipo, quase nada. Eu lembro que nas aulas passadas a gente viu um tipo de dadozinho chamado string, né? A gente fez uma mensagem e tudo mais e guardou um texto aqui dentro. Beleza? Então, vamos primeiro definir o que é um tipo de dados para a gente entender, né? Para a gente saber o que é essa string e tudo mais. Então, vamos entender o que é um tipo de dado. Bem, o tipo de dado, a gente pode entender ele como o molde da informação, que é basicamente o que define uma variável, ou seja, o que ela pode armazenar, seja ela um número, um texto e etc. E também o quanto de memória que ela vai utilizar. Então, a gente já pode entender, assim, a partir dessa definição, que esse valor ele é definido a partir do tipo de dado dele. Então, aqui diz basicamente que a string só pode guardar textos, beleza? Então, aqui eu não posso colocar, por exemplo, um número. Não vai funcionar, porque já tem um contrato, né? Essa variável tem um contrato de dizer que uma string, que é essa variável, só pode guardar texto, beleza? Só pode guardar sequências de caracteres, que é a definição de string também. Então, a partir dessa lógica, a gente vai concluir o quê? Que a gente pode guardar também números, textos e etc. O que você imaginar. Então, para guardar um número, a gente não viu, né? Mas eu vou aqui dar um spoiler para vocês. É um int, né? Que é um tipo de dado. E a gente vai ver mais para frente sobre tipo de dado por referência e tipo de dado primitivo, né? Então vamos lá, o tipo inteiro, botar um número igual a 20. Eu vou deixar essa string como um nome, né? Vou colocar aqui Marcos, por exemplo. Beleza? Então aqui a gente pode ter essas variáveis bem mais declarativas, né? Então aqui essa string ela é um nome. E essa daqui, essa variável que guarda o número 20, ela é uma idade, né? Então tá muito mais declarativa, a gente já sabe o que é cada coisa. Então beleza, eu disse aqui que a gente pode guardar números, textos e tudo mais. Mas lembra que eu falei na definição que tipos de dados também define a quantidade de memória que cada tipo de dado vai utilizar. Então o inteiro ele vai utilizar uma quantidade de memória suficiente para guardar certas quantidades de número. Então eu vou encher aqui de 0 para ver até onde ele aguenta. Pronto, já não aguenta mais, ó. Se colocar mais um 0 aqui, ele já não aguenta mais. Mas a nossa sorte é que existe um tipo de dado aqui em Java que aguenta números maiores do que números de tipo, assim, do tipo int, né? Que ele também vai guardar números inteiros, mas vai guardar com mais espaço de memória, que é o tipo long, né? Long ele também vai guardar números inteiros, só que no maior espaço de memória, beleza? Então vou colocar aqui idade, não, vou colocar só número grande, beleza? Número grande, vou copiar isso daqui e teoricamente ele tem que funcionar, porque se cabe inteiro, então cabe em long também, beleza? Então aqui funcionou perfeitamente, certo? Então se eu colocar mais aqui, ó, 0, 0, então ele vai funcionar. Aqui tá acusando erro porque a partir daqui ainda é inteiro. Quando chega aqui, ó, já é long, ele vai dizer que aqui é long. Só que pra gente dizer que é long, precisa de um L, senão ele vai entender que ainda é inteiro, beleza? Então aqui já virou long, colocando um L, seja ele maiúsculo ou minúsculo. E aí a gente vai continuar colocando os zeros, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui ele aguenta números muito maiores, mas também não aguenta números infinitos, né? Tipo aqui, ó, já não aguenta mais essa quantidade de números, beleza? E aí já deu pra entender que os tipos de dados, ele vai definir o valor e a quantidade, né, desse valor, né? A quantidade que ele vai guardar em memória, que foi justamente o que a gente falou na nossa definição, beleza? Então agora vamos aplicar esse conhecimento no nosso plugin, porque antes da gente entender, tipo assim, o que acontece tudo aqui, né, que a gente vai ter aulas mais aprofundadas para dizer o que é um tipo de dado por referência, um tipo de dado primitivo, e já dando um spoiler para vocês, esses dois aqui embaixo são tipos primitivos, e esse aqui é um tipo por referência, né? E você pode perceber que o tipos primitivo fica uma coisinha diferente, começa com letra minúscula, né? E tem um outro detalhe aqui que a gente também vai poder explorar aqui, ó. Tipo, por referência, pode colocar um pontozinho, né? Que depois vocês vão ver que quase tudo em Java são classes, né?
E aqui é uma classe também, né? Vocês podem perceber, já dando esse spoiler. Tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui, tipo colocar um uppercase, que é deixar essa string maiúscula. Então se a gente colocar aqui string maiúscula e printar, vamos ver o que acontece. Maiúscula. O objetivo é aparecer a mesma string, só que maiúscula, beleza? Então Marcos maiúsculo. Então ele fez uma cópia aqui, deixou maiúsculo e tranquilo, ficou perfeito. Beleza? Coisa que a gente não pode fazer aqui no tipo primitivo, né? Não tem ponto no tipo primitivo, já que é o valor cru, né? O valor secão lá, ele já coloca, beleza? Então vamos aplicar isso aqui nos nossos plugins, esse conhecimento maravilhoso que vocês vão ver que vai somar bastante, beleza? Já tô aqui com o nosso modelo de plugins pra gente colocar e começar. E vamos aplicar esses tipos de dados dentro de um evento, né? Que foi aquele evento que a gente já tinha visto, que é o evento de quando o jogador está entrando no servidor. Beleza, como a gente viu nas aulas passadas, a gente montou um modelozinho de como que faz um evento, né? Então implementa list, né? Registra os eventos e começa a fazer o eventozinho a partir do evento que você quer manipular, né? Que no caso é o Player Join Event. Então vamos lá ver como é que aplica esses tipos de dados aqui dentro. Então o que a gente vai querer fazer no começo de tudo? Vamos pegar, ver o que tem aqui no evento, ponto. Quais são os dados que a gente pode pegar daqui de dentro? Então a gente pode perceber que aqui tem, por exemplo, o Get Join Message, né? Que no caso é a mensagem de entrada. E tudo que a gente vai pegar, perceba que tem o Get, né? Antes. Quase sempre, né? Talvez possa ter exemplos que não tenha, mas quase sempre vai ter o Get. Então a gente pode pegar o Get Join Message, Get Handlers, Get Event Name e o Get Player, né? Que é o que a gente quer, né? O jogadorzinho aí que tá entrando. Vamos pegar esse jogador e fazer alguma coisa com ele. Então Get Player e beleza. A partir daquele nosso modelo que a gente sabe de declaração de variáveis, tem o tipo, o nome da variável e o valor, seguido por um igual e um ponto e vírgula, beleza? Então a gente sabe aqui, ó, vendo esse ponto e vírgulazinho aqui no final, a gente percebe que esse aqui é o valor já, né? Então a gente vai definir um nome para nossa variável agora. Qual vai ser o nome da nossa variável? A gente pode colocar em português mesmo, tá? Jogador, beleza? E ok, agora daqui eu vou tirar essa partinha aqui pra gente tirar nossa colinha, mas eu posso deixar ela aqui também, beleza? Daqui a gente percebe que só falta o nosso tipo de dado, já que já tem o nosso nome igual valor, que é o nosso jogador, que a gente já pegou lá do nosso evento. Então a gente vai precisar saber qual o tipo desse jogador, né? Qual o tipo desse valor. Para isso tem duas formas de fazer isso. Então vamos lá, saber quais são essas duas formas. A primeira, que ela é um pouquinho mais complexa, mas você precisa saber como bom programador Java. Passa o mouse aqui em cima do seu valor e aqui vai dizer, ó, qual que é o tipo dela, qual que é o retorno dela, né? Então o getPlayer, ele retorna player, né? Então a gente podia simplesmente colocar aqui player, beleza? Como ele aparece em vermelhinho, é porque não está importado ainda os importes dele. Então bota o mouse aqui no finalzinho do nome, Ctrl espaço, e procura aqui player de org bucket, né? Então só clica e dá tudo certinho, beleza? Então perfeitamente. Mas se você não souber fazer dessa forma, não tem problema também para começo, beleza? Você pode simplesmente ver que ele vai ficar vermelhinho, vir aqui do lado, ó, nesse balãozinho, nessa lâmpada, clica e vai em Create Local Variable. Aí dá 2 cliques e ele também faz automaticamente para você, beleza? Isso se você estiver utilizando o Eclipse IDE, que no caso é a IDE que eu estou utilizando, tá? Então, ok. Mas eu recomendo para você que vocês aprendam essa técnicazinha, né? De passar o mouse aqui em cima, ver o que está sendo retornado, né? Que no caso aqui é player, né? O tipo do retorno, né? Desse getPlayer. E ver o que ele está retornando. Aqui no caso é player, né? Então já bota aí e já vê qual que é o tipo. Beleza? Então tranquilamente. Vou tirar aqui para não atrapalhar. E agora eu vou querer mostrar para o jogador, assim que ele entra no servidor, qual que é o nome dele. Porque ele não sabe qual que é o nome dele, né? Então vamos lá. Já tem o jogador aqui. Eu vou acessar o jogador. Então jogador, ponto. Aqui dentro provavelmente vai ter uma coisa tipo getNome. Ou algo do tipo. Então vou pegar aqui getNome. Não, getNome não vai ter, né? Porque ele tá em inglês. Então provavelmente é getName. Então beleza, getName aqui. String. Opa, quer dizer, vou declarar o nome dele, que é igual a nome. Já deu um spoiler ali. Passo o nomezinho em cima aqui e vê que é uma string, né? Então a gente só bota aqui string. Perfeito, já deu certinho, ok?
E agora a gente já pode enviar aqui pro jogador, tipo jogador, send message. Seu nome é... Faz uma concatenaçãozinha de strings com esse maisinho para juntar as strings. Bota nome. Seu nome é nome, beleza? E agora a gente vai compilar o nosso plugin. Aqui tá o meu plugin.yml, caso vocês queiram ver. E a gente vai compilar e vai testar no nosso servidor para ver se está funcionando, beleza? Então vamos lá. Vou compilar aqui para vocês verem. Compilando, coloquei na pasta do meu plugin e agora eu vou apertar finish e ok. Agora eu vou rodar lá no servidor e mostrar para vocês se está funcionando. Então vamos lá, com o joguinho aberto e o nosso servidor inicializado, vamos clicar aqui em multiplayer, direct connect e entrar, beleza? Coloca nosso localhost. Vamos ver se ele vai funcionar. E seu nome é Marcos GR Games. Perfeito, tá funcionando certinho como a gente queria, beleza? Então você pode perceber que mesmo nesses servidores mais simples, como nesses servidores mais complexos, tipos de dados estão presentes em todo lugar, beleza? Você pode até perceber por um servidor mais complexo, como por exemplo o Hypixel, né? Que é um servidor de Minecraft. Tudo isso daqui são tipos de dados, né? Isso aqui, ó, por exemplo, o nome desse jogador, que entrou no lobby e tudo mais. Tudo isso daqui que vocês podem ver são tipos de dados, beleza? Então agora vamos testar eventos de movimento para a gente ver como que funciona, por exemplo, a gente colocando no inteiro, vendo qual que é o bloco e tudo mais. E vamos ver como é que ele funciona na prática, beleza? Então entrando aqui, nossa IDE, voltando para cá, a gente pode colocar um Event Handler, que vai ser responsável por puxar o evento, e vamos colocar do mesmo jeitinho que está o outro evento, só que no caso é ao mover, né? Ao movimentar, tanto faz. Vou colocar aqui player move event, que no caso esse daqui é o evento de movimento. E agora a gente vai pegar o jogador, e a gente já sabe, né, como é que pega o jogador, evento.getPlayer, e a partir disso a gente vai saber qual que é o tipo de dado dele. Passando o mouse em cima, o tipo de dado dele é player, então vamos colocar aqui player jogador igual. Então a gente tem, né, tipo de dado, o nome e o nosso valor, seguido de um ponto e vírgula, beleza? Então a partir disso eu já posso pegar várias outras informações dentro do jogador, que no caso é jogador, ponto. Aqui vocês percebem que ele tem um pezinho maiúsculo, bem diferente, por exemplo, de int, né, que isso aqui é um tipo de por referência, que já é uma classe e tudo mais, como eu falei para vocês. O nosso spoiler, não se esqueçam disso. Então esse aqui é um tipo por referência, mais conhecido como objeto. Então não tem como ensinar as coisas aqui em Java sem entrar em contato com esse mundo de objetos e classes, beleza? Então vamos lá, jogador.getLocation, porque a gente vai querer a localização do jogador naquele momento. Passa o mouse em cima dele. O que que tá dizendo? Vou passar o mouse aqui em cima dele. Location. Então ele é do tipo location. Então getLocation retorna um tipo de dado location, beleza? Então a gente vai poder colocar aqui location. Location, e colocar aqui localização, que é o nome da variável. Aqui tá aparecendo vermelhinho. O que que acontece quando aparece vermelhinho? Já ensinei para vocês. Ctrl espaço e procura o que é do org-booked, beleza? Perfeito. Agora a partir disso a gente vai pegar o nosso bloquinho que a gente tem a partir da localização. Como é que a gente faz isso? Localização, ponto. A gente vai colocar tipo block ou não sei o que, mas só que aqui já apareceu, né? Tipo get block x, né? Então é isso que a gente quer. Get block x, que vai ser o nosso valor. Então passando o mouse em cima, a gente pode ver que ele é um int. Olha aí, coisa boa. A gente já tá aprendendo como que faz as coisas aí em Java e tudo mais. Se você tá sabendo disso, tô muito orgulhoso de você. Significa que você tá aprendendo. Coisa boa. Então bota int x igual e o valor. Perfeito. Agora a gente percebe que o get block ele tem x, y, z, então é só trocar o nome. Então a partir disso eu vou só copiar essa linha, que eu tô todo programador é preguiçoso. Muda aqui e muda aqui também, né, para não ter que refazer todo aquele passo a passo. Beleza. Então show de bola. Então a gente sabe que toda vez que a gente quer que o jogador se movimente, mande para ele qual que é a localização dele, né, tipo bloco x, y, z. Aqui eu vou colocar um separadorzinho, porque eu sei que vai aparecer muitos dados. Já sei disso. E aqui eu vou colocar jogador.sendMessage, que o nosso x vai ser tal coisa. Então eu vou colocar x. E da mesma forma eu vou aplicar para os outros tipos de dados. Opa. Aqui vou aplicar para as outras variáveis, quer dizer. Então yz. YZ. Não confundam, aqui é o tipo de dado, que é o int, location, player, tudo isso aqui que vem no comecinho é o tipo do dado, beleza? E aqui, como a gente falou, aguenta certa quantidade de memória e tudo mais, só para relembrar para vocês não se confundirem, tá? Então vamos aqui compilar, o nosso evento já deve funcionar, ok? Então vamos compilar aqui
e já vamos levar para o servidor. Então lá no servidor a gente se vê. Já estando dentro do servidor, opa, o bicho, eu nem entrei direito, ele já começou a fazer as ações, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, é porque eu me movimentei, pessoal. Aí ele aparece, ó, seu nome é Marcos GR Games, e se eu me movimentar, ele aparece o bloquinho que eu tô, beleza? E ele aparece de forma dinâmica, olha que legal. Só de ter declarado uma variávelzinha, ele já vai conseguir identificar pra gente qual que é a minha localização, só me movimentando, que coisa legal. Vocês podem perceber, apertando F3 no joguinho, ó, ele aparece, ó. Lá no bloco. É a mesma coisa que aparece no chat, aparece no bloco. Olha que legal, né? Aí vocês podem perceber o poder que tem os tipos de dados e as variáveis dentro desse joguinho, beleza? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, né? Essa visão de como que tipos de dados e esses elementos da programação são importantes quando a gente vai colocar realmente a mão na massa, colocar na prática. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a introdução, então não tem problema se você não tiver entendido um conceito ou outro. A gente vai revisitar os conceitos, a gente vai também ver outros conceitos bem interessantes, colocar sempre em prática para você entender da melhor forma possível. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, deixa algum comentário aí, né, sugerindo alguma coisa que você queira ver no canal, que eu vou tentar trazer da melhor forma possível para você. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado para quem ficou até aqui e tchau.